Essa é uma história que raramente conto nas primeiras noites. Ela carrega peso, mas às vezes é no peso que encontramos aquilo que ainda nos sustenta. Aproxime-se mais da lareira, porque o lugar de onde vem essa história não conhece calor gentil. Muito antes dos mapas de Dorminora, antes mesmo das primeiras cidades erguidas sob o sol, existiu um povo que nunca viu a luz do dia. Eles viviam abaixo da terra, tão fundo que o mundo de cima era apenas uma lenda. Chamavam aquele lugar de Tar-Kor, um labirinto de pedra viva, cavado ao longo de gerações. Ali não havia céu, apenas rocha. Não havia estações, apenas escassez. A comida vinha de raízes pálidas, fungos que cresciam nas fendas úmidas e criaturas cegas que se moviam lentamente pelo escuro. A água era contada, a luz rara e a vida sempre negociada. Entre esse povo nasceu Darian. Ele nunca viu o sol, nunca conheceu o vento livre, mas conhecia algo muito bem: a fome. Em Tar-Kor havia uma regra silenciosa. Ninguém a dizia em voz alta, mas todos a obedeciam. Sobreviva, custe o que custar. E quando os recursos diminuíam, essa regra se tornava mais literal. Grupos brigavam por território, reservas eram escondidas e alianças duravam apenas até a próxima necessidade. Darian cresceu aprendendo a calcular quantos dias uma raiz duraria, quantas pessoas um reservatório suportaria, quantas decisões difíceis seriam necessárias. Mas havia algo nele que não se encaixava, uma inquietação, uma pergunta que ele nunca conseguia abandonar. Isso é viver? Certo dia, um tremor percorreu Tar-Kor. A terra gemeu, pedras caíram, túneis antigos desmoronaram. E com isso, o pouco que tinham ficou ainda menor. A comunidade de Darian perdeu acesso a uma das maiores fontes de água. E então veio a decisão. Os líderes reuniram todos e disseram o que ninguém queria ouvir: não há recursos para todos. Silêncio. Alguns precisarão ser deixados para trás. Não houve gritos, apenas olhares, porque todos sabiam que aquela regra sempre esteve ali. Darian foi escolhido para ajudar, para decidir quem ficaria. Ele passou a noite acordado, ouvindo a respiração dos outros, sentindo o peso de cada vida. Na manhã seguinte, ele fez algo inesperado. Em vez de escolher quem seria abandonado, ele partiu, sozinho. Levou pouca comida, pouca água, mas levou a decisão de não carregar aquilo. Caminhou por túneis nunca explorados. A escuridão era mais densa ali, o silêncio mais pesado. E a cada passo, a dúvida crescia. Estou sendo tolo? Estou fugindo? Ou estou tentando mudar algo? Dias se passaram, ou o equivalente a dias. Naquele lugar sem tempo, a comida acabou, a água quase. E então, ele viu algo. Uma luz, fraca, distante, mas real. Darian correu, e ao se aproximar, viu o impossível. Uma fenda na rocha, e além dela, luz natural. Não era o sol pleno, mas era o começo. Um brilho que não vinha de fogo, nem de fungos. Um brilho vivo. Ele caiu de joelhos, não por fraqueza, mas por compreensão. O mundo não era apenas aquilo que conheciam. Havia mais, muito mais. E talvez a sobrevivência não precisasse custar tudo. Darian voltou, fraco, quase sem forças. Mas voltou e contou sobre a luz, sobre a saída, sobre a possibilidade de algo diferente. Muitos não acreditaram, outros não quiseram arriscar. Mas alguns decidiram seguir. E assim, pela primeira vez em gerações, parte de Tar-Kor começou a subir.
Aqui na taverna, já ouvi muitas histórias sobre sobrevivência, mas poucas tão perigosas quanto essa, porque sobreviver a qualquer custo, às vezes, custa quem você se torna. E ainda assim, há aqueles que escolhem pagar outro preço, o da incerteza, o da esperança. Se um dia você se encontrar em um lugar sem saída, lembre-se, nem toda escuridão é o fim. Às vezes, é apenas o começo de um caminho que ainda não foi cavado. Agora, descanse, viajante. A lareira ainda está acesa e você não está sozinho. Boa noite.